O Êxodo é um dos eventos mais marcantes da Bíblia, narrando a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e sua jornada rumo à Terra Prometida. Esse relato, encontrado principalmente no livro de Êxodo, capítulos 12 e 15, não apenas demonstra o poder e a fidelidade de Deus, mas também estabelece as bases da identidade nacional de Israel como povo escolhido. Após séculos de servidão sob os faraós, os israelitas clamaram por libertação. Deus, ouvindo seus gemidos, levantou Moisés como líder para confrontar o orgulhoso faraó e exigir a libertação de seu povo. O êxodo não foi apenas uma fuga, mas um ato divino de redenção, simbolizando o livramento do pecado e a promessa de uma nova vida. As 10 pragas e a resistência de Faraó. Antes do clímax da travessia do Mar Vermelho, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, Êxodo 7 e 11, cada uma demonstrando seu domínio sobre os deuses egípcios e forçando Faraó a reconhecer o poder do Deus de Israel. Água transformada em sangue. Es 7, 14 e 25. Desafiava o Nilo, fonte de vida do Egito, considerado sagrado. Rãs. Es 8, 1 e 15. Inundaram as casas, profanando a deusa Requete, representada por uma rã. Piolhos. Es 8, 16, 19. Mostraram que até o pó da terra estava sob o controle de Deus. Moscas. Es 8, 20 e 32. Uma praga que diferenciava os egípcios dos israelitas. Peste nos animais. Es 9, 1, 7. Atingiu o gado, desonrando deuses como Hathor e Apis. 6. Úlceras. Es 9, 8, 12. Feridas dolorosas que humilharam os sacerdotes egípcios. Saraiva. Es 9, 13, 35. Fogo e gelo destruíram plantações, desafiando os deuses do céu. Gafanhotos. Es 10, 1, 20. Devoraram o que restou, mostrando o controle de Deus sobre a agricultura. Trevas. Es 10, 21, 29. Cobriu o Egito por 3 dias, derrotando Ra, o deus Sol Pentos e 10. Morte dos primogênitos. Es 12, 29 e 30. O golpe final que quebrou a resistência de Faraó. Apesar das pragas, o coração de Faraó permaneceu endurecido até que, após a morte dos primogênitos, ele finalmente permitiu que Israel partisse. A saída do Egito e a perseguição. Os israelitas deixaram o Egito às pressas, carregando consigo os despojos dados pelos egípcios. Es 12, 35 e 36. Guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma de fogo à noite, Es 13, 21 a 22, marcharam em direção ao deserto. No entanto, Faraó, arrependido de tê-los deixado ir, reuniu seu exército, carros de guerra, cavalaria e soldados, e partiu em perseguição. Es 14, 5, 9. Quando os israelitas avistaram os egípcios se aproximando, foram tomados por terror e clamaram a Moisés: Por que nos trouxeste aqui para morrermos no deserto? Não havia túmulos no Egito? Seria melhor sermos escravos do que morrermos aqui. Es 14, 11 e 12. A abertura do Mar Vermelho, o milagre do livramento. Diante do desespero do povo, Moisés respondeu com fé: Não temais. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Es 14, 13 e 14. Deus então ordenou que Moisés estendesse seu cajado sobre o mar. Es 14, 16. Um vento forte soprou durante a noite, dividindo as águas e formando 2 muralhas líquidas, com um caminho seco no meio. Es 14, 21 e 22. Os israelitas atravessaram em segurança, mas quando os egípcios tentaram persegui-los, Deus trouxe confusão sobre seu exército. As rodas dos carros atolaram. Es 14, 25. Moisés, obedecendo a Deus,
Estendeu novamente sua mão e as águas retornaram com força. Ex 14, 26, 28. Todo o exército de Faraó foi tragado pelo mar. O cântico de Moisés, celebrando a vitória. Após testemunhar tão grande livramento, Moisés e os israelitas entoaram um cântico de louvor. Ex 15, 1-18, conhecido como o Cântico de Moisés, celebrando a vitória de Deus sobre o opressor. Cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação. O Deus de meu pai, e eu o exaltarei. Ex 15, 1-2. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres com tamborins e danças, repetindo o refrão. Cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ex 15, 21. Significado teológico e lições para hoje. O Êxodo e a travessia do Mar Vermelho não são apenas eventos históricos, mas profundos símbolos espirituais. Libertação do pecado. Assim como Deus libertou Israel da escravidão, Cristo nos liberta do pecado. Ju 8:36. Os. Fé e obediência. A travessia exigiu confiança em Deus, mesmo quando o caminho parecia impossível. O poder de Deus sobre as forças do mundo. O mar na cultura antiga simbolizava o caos. Ao abri-lo, Deus mostrou seu domínio absoluto. Batismo e nova vida. Paulo compara a travessia do mar ao batismo, 1 10, 1-2, simbolizando morte para o passado e renascimento em Cristo. Conclusão. Um Deus que liberta e guia. O êxodo e a abertura do Mar Vermelho permanecem como um testemunho eterno do poder, misericórdia e fidelidade de Deus. Ele não apenas libertou seu povo, mas os guiou em cada passo, provendo proteção, direção e sustento. Para nós hoje, essa história nos lembra que, diante dos mares impossíveis da vida, Deus ainda abre caminhos onde parece não haver saída. Basta confiar, obedecer e ver o seu livramento. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ex 14:14. Que essa verdade ecoe em nossos corações, assim como ecoou no deserto levando Israel à liberdade.